rapaziada, chegamos naquele período que ninguém gosta, né, velho? Data FIFA, meu irmão. Para nós apostadores é ruim demais, essa é a verdade. Não tem, se tem algum apostador que fala que data FIFA é bom, meu irmão, esse cara ele tá vivendo em outro mundo. Cara, eu não gosto de data FIFA, tá? Mas não tem o que fazer. É o que a gente tem em mãos para poder trabalhar. O bom dessa data FIFA agora é que nós teremos jogos decisivos, né? Por exemplo, aqui nas eliminatórias da América do Sul, nós temos as equipes que estão brigando pro vaga, né? Brigando para subir na tabela, que não está mostrando a classificação, mas está nessa briga. Então os jogos são relevantes, os jogos são importantes. A gente tem também as eliminatórias lá da Ásia, que também tem boas oportunidades. E nós temos a Nations League, com Holanda e Espanha, que aí tem bons jogos. Dinamarca e Portugal, excelente jogo, tá? Croácia e França, Itália e Alemanha. Então, pelo menos nessa data FIFA, cara, nós teremos bons jogos, tá? Eu acredito até que vão ser bons jogos esses, tá? Principalmente aqui na Nations League, já que nós já estamos nas quartas de finais. Então acredito que teremos bons jogos, acredito que teremos boas oportunidades, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo. E eu vou comentar tudo isso aqui agora para você. Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal. A única forma que você tem de me ajudar aqui agora é se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Só isso. Eu estou entregando um baita conteúdo para vocês todos os dias aqui no canal, tá? E lembrando que na descrição tá lá o link para você entrar no clube do 5%, que é onde eu mando todas as minhas bets de pré-jogo, no ao vivo, no futebol, na NBA. A gente tem aproveitado bastante a NBA nesse período. Então, entra no clube do 5% e lembrando que esses dias de data FIFA eu não contabilizo no plano. Ou seja, são 10 dias que você vai estar dentro do clube que não vai contabilizar no plano. Ou seja, 10 dias de graça, só aproveitando as bets de graça. E tem muitos jogos nessa data FIFA que a gente vai trabalhar no ao vivo. Então é importante que você entre no clube do 5%, tá? Que lá eu mando tudo que eu faço. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com as análises aqui, tá? Primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é o jogo da Austrália contra a Indonésia. Cara, se eu falar aqui que é duas seleções que eu conheço, que eu acompanho, eu estou mentindo, tá? Não são duas seleções que eu acompanho. Na última data FIFA, que teve a parada, eu assisti os jogos da Austrália, tá? Eu acompanhei esses jogos da Austrália. Inclusive, alguns dos jogos um do jogo foi bem cedo, se eu não me engano, foi contra a Arábia Saudita. Mas eu assisti esses jogos da Austrália, tá? Não, foi contra o Japão, foi esse jogo aqui, ó. Contra o Japão, que eu assisti, que foi um jogo bem cedo. E aí acabou empatando. E é um time organizado, o time da Austrália, tá? Não é um time ruim. E vai enfrentar uma seleção bem abaixo, uma seleção que, se pega os últimos jogos, é uma sequência gigantesca de derrota, tá? O que é que eu vou fazer nesse jogo aqui? A Austrália está até pagando bem, 1,53, né, pelo favoritismo que tem, mas eu vou acordar cedo, até porque eu tenho que levar minha filha na escola, né? Então eu já acordo todos os dias 6 horas, vou acordar 6 horas, vou levar minha filha na escola, primeiro vou assistir o primeiro tempo aqui, né, da Austrália e Indonésia, e nesse primeiro tempo eu vou analisar o jogo no ao vivo, tá? Então você que quer acordar cedo, faz isso também. É um jogo que começa às 6h10, então eu tenho ali 40 minutos para poder analisar antes de levar minha filha na escola, tem que chegar às 7h30, né? Vou assistir esse primeiro tempo da Austrália contra a Indonésia. Se esse primeiro tempo eu vi que a Austrália está produzindo muitas oportunidades, né, que a Indonésia realmente é uma seleção muito fraca, como mostra nos últimos jogos, que, por exemplo, tomou um 4-0 do Japão, jogando em casa, tá? Aí eu estaria a favor da vitória da Austrália, mas no ao vivo, tá? No ao vivo. Não tô aqui para iludir ninguém, não tô aqui para falar que a Austrália vai ganhar, não, tem que ser pé no chão. E na data FIFA a gente tem que ter muito cuidado. Você vai ver aqui durante as análises que a gente vai ter muito cuidado, tá? Então é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, mas eu coloquei aqui mandante favorito a Austrália porque é esse jogo que eu vou estar acompanhando. E aí eu deixo minha filha na escola, venho pro QG, quando eu chegar no QG eu vou assistir Japão e Bahrein, né? E esse jogo do Japão contra o Bahrein é um jogo bem interessante, velho, por quê? O Japão é, na minha opinião, a melhor equipe asiática, né? O Japão tá com uma geração muito boa, velho. Se você pegar ali a maioria dos convocados do Japão, você vai ver que esses caras jogam tudo na Europa, né?
A gente está falando do Mitoma, do Takefusa Kubo, que são jogadores que estão jogando muito bem na Real Sociedade, no Brighton, né? São dois dos principais jogadores ali, cada um dos seus times. Aí tem o Eda. Cara, tem bons jogadores. O Endo, tem muitos jogadores, né, que estão nos grandes times. O Endo está no Liverpool, né? Então, principalmente ali na Alemanha, a maioria dos jogadores, tem muitos jogadores do Japão, na Alemanha, né? Na Escócia e também, obviamente, ali na Holanda na Premier League, na própria Premier League, né? Então, velho, o Japão é a melhor geração, é a melhor seleção asiática, é tanto que na Copa do Mundo surpreendeu a todos, né? Onde acabou eliminando na fase de grupo a própria Alemanha, né? Vencendo da Alemanha. Então, uma seleção excelente. Beleza, Marcão, mas está pagando 1,09. O que é que eu recomendo aqui para esse jogo? Uma boa opção é a vitória do Japão no primeiro tempo, tá? A vitória do Japão no primeiro tempo eu vejo com bons olhos, tá? Para mim é uma excelente opção para se trabalhar. Além de um mercado de escanteios, para o Japão ter mais cantos no jogo, também é interessante. Então são duas opções que dá para vocês trabalharem, tanto os escanteios quanto a vitória do Japão no primeiro tempo. Outro time que é favorito é a Coreia do Sul, que tem uma boa seleção, tá? Mas óbvio, tá bem abaixo do Japão, por exemplo, bem abaixo mesmo, mas vai enfrentar o Oman. E o Oman é uma seleção bem fraca, né? Uma seleção bem frágil. Então, pela qualidade ofensiva do time da Coreia, acredito que sai com essa vitória. E vale também estar de olho no mercado de escanteios, tá? Para eles terem mais cantos. Inclusive, ó, quando a gente olha aqui as estatísticas dos últimos 10 jogos, em 80% dos jogos eles terminaram com mais cantos do que os seus adversários, tá? Jogando em casa. Uma média de 7,4 escanteios marcados e de apenas 2 escanteios sofridos. É uma diferença muito grande e fora de casa o Oman cai muito de rendimento. Então, vale sim estar de olho nessa vitória e também no mercado de escanteios da Coreia do Sul, tá? E outro jogo que eu vou estar acompanhando também no ao vivo é esse jogo do Uzbequistão. E muito baseado nos últimos jogos entre eles, né, velho? Eu parei para olhar os últimos jogos entre eles, o Uzbequistão ganhou todos, 5-0, desde 2017, 5-0, 3-1, 3-1, 4-1 e 3-2. E agora esse jogo vai ser, obviamente, dentro de casa. Então também é um favorito nessa qualificação para a Copa do Mundo, eliminatórias para a Copa do Mundo Asiática, é o Uzbequistão, tá? Então vale a pena estar de olho e não descarto também o mercado de escanteios. Quando você pega aqui para olhar o mercado de escanteios, em 70% dos jogos teve mais cantos do que os seus adversários. E quando você olha essa equipe do Quirguistão, apenas 20% dos jogos terminou com mais cantos, tá? É uma seleção que serve muito, porque é bem frágil, obviamente. Então, é bem favorito, também a tendência é terminar com mais cantos aqui, o Uzbequistão, tá? Outro jogo, antes de ir aqui para Peru e Bolívia, deixa eu terminar com esses jogos da Ásia, né? Teremos também Irã contra os Emirados Árabes, né? Deixei aqui, coloquei aqui, tá inclusive no ao vivo, que é outro jogo, que é um jogo que já é 1h da tarde, que eu vou estar acompanhando no ao vivo. Tanto esse jogo do Irã, quanto o jogo da Arábia Saudita contra a China, tá? E aí, baseado no que eu estou assistindo no ao vivo, porque eu conheço a seleção do Irã, conheço a seleção da Arábia Saudita, mas eu não conheço a seleção dos Emirados Árabes nem da China. Então, eu vou estar assistindo no ao vivo e, dependendo de como esteja esses dois times, né, que são favoritos, um está pagando em 50 e o outro está pagando em 44, pode ser que no ao vivo eu faça alguma coisa, tome alguma decisão. Mas baseado no ao vivo, porque realmente é complicado demais trabalhar no pré-jogo com seleções que eu não conheço contra quem eles vão jogar, tá? Agora vamos lá, vamos falar dos jogos aqui da América do Sul, né, das eliminatórias da América do Sul, depois a gente vai para a Nations League. Na América do Sul nós teremos Peru contra a Bolívia, tá? A Bolívia ela tem adotado uma estratégia bem legal e tá correto, tá? Que é levar o seu jogo para o estádio do Bolívar, nos jogos dentro de casa. Então a Bolívia quando tá jogando dentro de casa, só para vocês terem ideia aqui os últimos jogos, ó, quando joga dentro de casa, cadê aqui? É porque tá jogando fora, né? Mas por exemplo, empatou com o Paraguai, aí perdeu para o Equador de 4-0, perdeu para a Argentina de 6-0. Aí em casa contra a Colômbia, eles ganharam por 1-0, né? Venceram a seleção do Chile. Aí aqui, ó, a Venezuela venceu por 4-0. E foi a partir daqui, ó, desse jogo, foi no pós-Copa América que eles começaram a jogar os seus jogos das eliminatórias em casa, na altitude.
Por quê? Porque, meu irmão, jogar na altitude, ainda mais no estádio do Bolívar, é complicado. Para vocês terem ideia, o estádio do Bolívar, na Libertadores, o Bolívar é onde tem a maior altitude da Libertadores, tá? Esse ano de 2025. Então é muito difícil jogar lá. Então o que foi que eles fizeram as estratégias? Quando joga em casa, eles estão convocando na sua seleção vários jogadores do Bolívar, jogadores do Always Red, jogadores de lá, sabe, que estão acostumados com isso. E coloca os caras, obviamente, para jogar na altitude. E aí dificulta muito para o adversário. Mas quando joga fora de casa, meu amigo, aí complica, né? Quando joga fora de casa, ó, 4-0 para o Equador, 6-0 para a Argentina, venceu o Chile, mas o Chile está passando por uma crise. Eu vou comentar já já sobre o Chile. Mas tomou 5-0 da Bolívia, aqui já foi na Copa América, né? 5-0 do Uruguai, 2-0 dos Estados Unidos, 3-0 da Colômbia. É um time muito fraco, o time da Bolívia. Então, é óbvio que eu acredito nessa vitória do Peru, tá? É bem favorito. O que é que não me agrada aqui? A cotação. Então, no ao vivo, eu acredito que a gente vai conseguir pegar uma cotação melhor da seleção peruana, que também não é uma seleção muita coisa não, demais não, viu? Mas é favorito por jogar em casa. A Bolívia fora da altitude, velho, é muito ruim mesmo. Então, dá pra gente analisar no ao vivo, validar e aproveitar com a cotação melhor. Teremos também Paraguai e Chile. Vou comentar já do Brasil. Paraguai e Chile. O Chile, como eu falei, está vivendo uma crise absurda, né? A seleção chilena. Venceu aqui no amistoso Panamá, aí venceu por 4-2 a equipe da Venezuela, a seleção da Venezuela, mas antes disso, ó, vinha perdendo vários jogos, né? Empatou com o Peru pela Copa América, perdeu para a Argentina, empatou com o Canadá, aí aqui perdeu para a Argentina, né? Fora de casa, perdeu para a Bolívia, perdeu para o Brasil, perdeu para a Colômbia, e aí empatou com o Peru e venceu a equipe da Venezuela, tá? Mas vem passando por uma crise muito grande. E o time do Paraguai é um time que pegou um embalo depois da Copa América, numa sequência muito boa, né? Empatou com o Uruguai, jogando no Uruguai, venceu o Brasil em casa. Vocês lembram desse jogo, né? Que venceu o Brasil em casa, né? Fiquei puto. Aí empatou com o Equador lá no Equador, que é difícil pra caramba jogar no Equador, e o Equador tá com uma geração muito boa. Venceu a Venezuela e venceu a Argentina. E empatou com a Bolívia na altitude, tá? Lá de Bolívia. Cara, a sequência do Paraguai é uma sequência muito boa, né? Tem que destacar, velho. Empatar com o Uruguai, com o Equador e vencer Brasil e Argentina tem mérito demais. Tem que bater palma para a sequência do Paraguai, que deve ir para a Copa. E o Chile está vivendo uma crise muito grande, como eu já mostrei para vocês. Então, dá para se trabalhar aqui um handicap menos 0,25 do Paraguai. Por quê? Em caso de empate, a gente perde metade da aposta. Em caso de vitória, a gente ganha a aposta. E está pagando 1,52, está pagando bem. Então, vale a pena trabalhar esse handicap no Paraguai. E o Brasil contra a Colômbia, deixei aqui para vocês. É um jogo muito difícil, é um jogo muito truncado. Não dá para confiar na seleção brasileira nesse momento. Mas vai jogar dentro de casa, deve propor jogo. A Colômbia deve fazer uma marcação muito forte. Deve jogar de forma reativa, né? Contra o Brasil, eles têm jogado assim, de forma reativa. E uma coisa que tem acontecido nos jogos do Brasil em 90% dos últimos 10 jogos da seleção brasileira, a seleção brasileira, em 9, né, dos últimos 10, em 9, terminou com mais cantos do que os seus adversários. Em casa, em 100% dos jogos, né, ou seja, foram 8 jogos em casa da seleção brasileira, e nesses 8 jogos, a seleção brasileira terminou com mais cantos do que os adversários, uma média de 5,75 escanteios marcados, né, cobrados, e 2,50 escanteios sofridos. Então, é uma estatística para mim bem relevante. O estilo de jogo, pela forma que a seleção brasileira joga, né, com o Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo lá na frente, e o Savinho também, que a provável escalação que tenha ele, como joga muito pelas pontas, então acaba gerando muitos escanteios, né, muitos escanteios. Tanto o Savinho é um cara que no próprio City gera muitos escanteios para o City, o Vinícius Júnior para o Real Madrid também é o jogador que mais gera escanteios para a equipe, para a seleção do Real Madrid. E então eu acredito que a Colômbia vai estar jogando de forma reativa, por isso que o Brasil tem mais cantos. É o único e melhor mercado que eu encontrei aqui, tá? Os outros mercados para mim são mercados bem arriscados mesmo. E aí a gente entra na Nations League, né? Que teremos Holanda e Espanha. A Espanha, na minha opinião, é a melhor seleção coletiva hoje do mundo,
tá? Não é a seleção que tem as melhores peças, inclusive se a gente for comparar mano a mano com a seleção brasileira, provavelmente a seleção brasileira vai ter um elenco melhor, né, com jogadores melhores do que a seleção da Espanha. Se a gente for comparar com o próprio Portugal, pode ser que tenha uma seleção melhor. França tem uma seleção individualmente melhor. A Inglaterra individualmente tem uma seleção melhor. Só que coletivamente, irmão, a Espanha joga bola. A Espanha joga futebol. A gente viu o que eles fizeram na Nations League, né? Eles são os atuais campeões da Nations League. E a gente viu o que eles fizeram na Eurocopa, né? Na Eurocopa, a Espanha foi indiscutivelmente campeã e foi a melhor seleção. Eles venceram a Alemanha em um jogo polêmico, né, de um pênalti ali que era para ter marcado a favor da Alemanha, mas acabou derrotando a Alemanha na prorrogação. Depois pegou a Alemanha foi nas quartas, se eu não me engano, foi isso mesmo. Aí pegou a França. Na França, saiu perdendo e virou o jogo com a partidaça de Yamal. Yamal botou o jogo no bolso. E depois pegou a Inglaterra na final. E na final, a Inglaterra, eles saíram na frente, a Inglaterra empatou. E depois eles foram lá e fizeram mais um gol. Mas assim, a Inglaterra foi totalmente dominada pela Espanha. A França foi dominada pela Espanha. A Alemanha foi a única seleção que bateu de frente com a Espanha nessa Euro. Todos os outros jogos a Espanha deitou. E a Espanha continua deitando coletivamente, tendo a posse de bola, tendo jogadores jovens e jogadores muito produtivos, principalmente com essa base do Barcelona que está muito forte, né, que é com Yamal, Dani Olmo, Pedri, Gavi. São jogadores que, cara, controla muito bem a partida. E com outros jogadores dos outros times também, né, uma defesa sólida. E com outros jogadores também mais experientes, como o Morata, o Oyarzabal, o Baena, que está jogando, novo, que está fazendo uma belíssima temporada no Villarreal. Então, assim, cara, a seleção da Espanha, coletivamente, para mim, é a melhor seleção e a seleção que eu mais gosto de assistir hoje, sendo bem sincero para vocês, pelo jogo, tá? Pelo jogo. E a seleção da Holanda também não é uma seleção ruim, é uma seleção muito forte, defensivamente, principalmente. Só que nos últimos jogos é uma seleção que tem oscilado bastante, né? Empatou com a Bósnia, venceu a Hungria, perdeu para a Alemanha, aí empatou com a Hungria fora de casa, empatou com a Alemanha em casa. Então é uma seleção que vem oscilando, perdeu ali na Euro, né? Teve aquela derrota para a Inglaterra. É uma seleção que vem oscilando bastante, Então, para esse jogo, devido à cotação e ser o jogo de ida, né? Jogo de ida é um jogo mais truncado. E pelo controle que tem a seleção da Espanha, eu gosto de olhar para o cenário do empate ou Espanha e também até o empate anula a Espanha, tá? Porque coletivamente é uma seleção muito forte que controla bastante a partida. Eu coloco aqui visitante favorito, mas não recomendo ir apostar na vitória seca da Espanha, tá? Utilize o empate, anula ou o empate ou Espanha, que é mais seguro ainda, beleza? Mas essa seleção da Espanha tá jogando bola de verdade e já tá, ó, mais de 10 jogos sem perder, velho. Venceu a Suíça, e se eu não me engano, esse jogo da Suíça eles tiveram um jogador expulso. Venceu a Dinamarca, venceu a Sérvia, Dinamarca de novo, Suíça, Sérvia. Aqui na Euro, né, como eu falei, venceu a Inglaterra, França, Alemanha, Geórgia. Cara, tá jogando muito essa seleção da Espanha e tá sem perder, né? Portugal vai enfrentar a Dinamarca, Portugal é superior à Dinamarca, tá num momento também muito bom, tá num momento muito consistente. A defesa de Portugal é algo que me agrada muito, é um time que se defende muito bem, tá? Então, empate em Portugal também é uma boa, por se jogar fora de casa. Se esse jogo fosse na casa de Portugal, eu até olharia para o cenário de Portugal para ter mais cantos, mas como é fora de casa, prefiro trabalhar ali mais um empate ou Portugal, tá? Mas Portugal também bem favorito diante da Dinamarca. A Dinamarca não é uma seleção ruim, mas eu vejo Portugal bem favorito para avançar, tá? Inclusive, diante de todos os confrontos, para mim, Portugal foi a seleção que pegou o adversário, vou falar menos forte, para não falar mais frágil, tá? Mais frágil. Porque por mais que a Croácia também é uma seleção que não vive um bom momento, eu acho ainda essa geração da Croácia melhor do que a seleção da Dinamarca. Tá? Para mim tem jogadores que podem resolver mais do que a Dinamarca. Mas, assim como eu venho falando da Espanha, a França continua sendo a seleção mais forte.
tá? A seleção individualmente mais forte, na minha opinião. A gente está falando de um ataque que o ataque do PSG está voando, né? Doué, Barcola, Dembélé, e todos eles são franceses. Ainda tem o Mbappé, tem o Kolo Muani, que desde que chegou na Juventus está fazendo gols, tem o Thuram, que joga muito na Inter de Milão, também faz muitos gols. O ataque da França é um ataque absurdo. O que é que eu acho que a França ainda, porra, não, assim, são jogadores bons, excelentes, mas que eu não gosto tanto. Meio campo, tá? É um meio campo muito marcador, mas é um meio campo que não tem tanta genialidade. Que é, por exemplo, Camavinga, Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi, são esses jogadores, né? O Kanté, eu não tenho informação se o Kanté foi convocado. Ele estava sendo convocado, não sei se continua, tá? Para essa Nations League. Mas é uma seleção muito forte, velho. Defensivamente é muito forte, com o Upamecano e o Saliba. Então, eu vejo a França favorito para esse confronto diante da Croácia, tá? Também é um jogo onde eu gosto muito do empate anula para a França, pagando 1,50. Para mim é uma boa opção. Por jogar fora de casa, se esse jogo fosse na França, em casa, que é o próximo jogo, eu estaria a favor da vitória da França, tá? Mas como é fora de casa, sempre utilizar o empate anula ou o empate. E para finalizar, nós teremos Itália e Alemanha. Esse é o jogo mais equilibrado de todos, tanto que as odds tá 2,70 para a Itália, 2,70 para a Alemanha. A Alemanha também vem jogando muito bem, né? Vinha ali com essa dupla nova do Musiala e o Wirtz, só que o Wirtz lesionou, tá fora até da temporada do Leverkusen. Então, uma perda muito grande para a seleção da Alemanha, tá? Que vem jogando bem nos últimos jogos. Vale a pena, vale frisar isso, tenho que frisar isso. Tá jogando muito bem, é uma geração muito boa. Só que a Itália também vem em um retrospecto muito bom, tá? Mostrando primeiro o retrospecto da Itália. Perdeu para a França por 3-1, mas foi um jogo onde eles já estavam classificados, tá? Mas tinha vencido para a Bélgica 1-0, venceu Israel 4-1, 2-2 com a Bélgica, 2-1 contra Israel. Tinha vencido a França na França 3-1. Então, depois da Euro, né? A Euro não foi tão boa, mas depois da Euro, a Itália não perdeu. Quer dizer, perdeu um jogo para a França, né? Perdeu um jogo apenas. É uma seleção que vinha se defendendo muito bem e vinha atacando muito bem. O Barella, o Retegui, principalmente os dois lá na frente, né, vem jogando muito bem. Só que a Alemanha, irmão, a Alemanha, desde a Euro, né, eu falei que veio jogando muito bem, perdeu para a melhor seleção que foi a Espanha, nos pênaltis. Eu falei que tinha sido na prorrogação, mas foi nos pênaltis. E vem numa sequência muito boa, velho. Parece que encaixou esse time da Euro. E desde que saiu da Euro, acabou a Euro, na Nations League, foi 5-0 na Hungria, 2-2 na Holanda, com a Holanda, 2-1 na Bósnia, 1-0 na Holanda, 7-0 na Bósnia e 1-1 contra a Hungria. Perceba que é um time que marca muitos gols, né? É um time que marca muitos gols. Então é muito difícil eu ver hoje uma partida da Alemanha saindo sem marcar gols. Muito difícil mesmo, tá? Porém aqui é um jogo bem complicado, é um jogo que a Itália se defende bem e a Itália deve fazer uma retranca muito grande diante da Alemanha. Aqui eu coloquei como handicap porque, para você combinar em uma dupla, eu gosto muito da Alemanha mais um. O que é esse Alemanha mais um? Se a Alemanha perder por um gol de diferença, é reembolso. Se empatar ou vencer, é green. Se perder por 2 gols, só se perder por 2 gols, tem red. Então é uma opção que eu gosto para utilizar em uma dupla, tá? Mas no ao vivo, eu estarei de olho nesse jogo no mercado de gols. Tá pagando 1,36, mas eu vou levar para o ao vivo porque eu quero ver como é que vai ser o comportamento da Itália. Mas os últimos jogos dessas duas equipes têm sido jogos com gols. Inclusive, nos últimos 10 jogos, pegando a média de gols, a Alemanha está com uma média de 1,6 gols marcados e a Alemanha de 2,4, tá? Uma média de 3 gols por jogo nos jogos dessas seleções. Uma média bem alta, né? Em 90% dos jogos da Alemanha aconteceu o over 1,5 e 80% dos jogos da Itália, beleza? Então vale muito a pena estar de olho no mercado de gols, inclusive contra as grandes seleções, que no caso da Itália foi contra a França, o mercado de over aconteceu, tá? E o único jogo da Alemanha que não aconteceu over 1,5 dos últimos 10 foi contra a Holanda, que terminou 1-0 para a Alemanha, mas foi um jogo onde a Holanda produziu bastante, tá? Teve muita chance de marcar gols. A Alemanha também era para ser um jogo fácil, com pelo menos 2 gols, tá? Então é isso que nós teremos para essa quinta-feira de data FIFA. Se inscreve no canal, curte o vídeo e lembrando que na descrição tá lá o link para você entrar no Clube dos 5% e ter acesso a todas as minhas bets de pré-jogo, no ao vivo, na NBA, no futebol, em tudo, beleza?
pegando 10 dias grátis. Tamo junto, vamos